Este é o sistema da EasyDrive para a gestão de contratos. Ao fazer login e senha e digitar as letras que dão segurança para o acesso à internet, o usuário vai ter acesso ao sistema, à tela inicial do sistema. Ao entrar no sistema, do lado esquerdo você tem dois menus. O menu da EasyDrive vai te levar ao menu principal do sistema. Veja que você tem um conjunto de itens que está relacionado ao teu perfil de usuário. Conforme você tem um perfil, você tem mais ou menos itens. No menu Controle e Documentos, nós vamos verificar o principal item do sistema. Você tem uma área toda de pesquisa com vários itens opcionais de pesquisas e dois botões para serem utilizados. O pesquisar sem nenhum item de pesquisa vai mostrar embaixo o grid de apresentação com vários contratos, inclusive cada página tem 10 contratos, permitindo ver o total dos elementos que foram pesquisados. Esses itens são itens que chamam ícones de acesso rápido e permite você ter um acesso a algumas funcionalidades importantes do sistema, tá? Que passam desde a utilização dos arquivos até resumo do contrato. Vamos verificar uma seleção de contratos de serviço. Veja que ele está recalculando aqui a impressão da área e depois contratos de higiene e limpeza. Então, grupos e tipos de contratos permite uma pesquisa mais estruturada e isso na implantação já é utilizado para o cliente. Veja que vem vários tipos de documentos ou contratos que foram selecionados segundo aquela pesquisa. Vamos ver esse primeiro contrato, que é um contrato exemplo de higiene e limpeza. Eu pressionei aquele arquivo, aquele ícone, e aí vai ser carregado dos servidores onde está um sistema para o local onde está o usuário. Vejam que esse arquivo é um arquivo de contrato teste, é um arquivo de modelo, mas você pode ter, como a gente já explicou anteriormente, um acesso muito rápido a todas as informações contratuais que foram realizadas conforme seu perfil de acesso. Além disso, vamos ver alguns outros itens. Por exemplo, o resumo do contrato nessa impressorinha. Na hora que você clica na impressorinha, vai aparecer o resumo de todas as informações que foram entradas no contrato. Veja que você tem aí o objeto e apelido do contrato. Descendo um pouco mais, você tem a estrutura de grupos e tipos de contrato, a descrição do arquivo que está anexado como arquivo principal, que a gente carregou agora há pouco, os participantes da contratação, que são o requisitante, o fechamento e o jurídico. Aqui você também tem os itens de datas, inclusive indicando datas indeterminadas, no caso de vigência, quando for vigência indeterminada do contrato. Descendo mais um pouquinho, nós podemos ver também os itens financeiros do contrato, inclusive valor total do contrato e algumas informações adicionais, passando inclusive para o local do guarda do contrato e o rastreabilidade, indicando quem foi o último a fazer a atualização daquele contrato. Partes, eu posso ter várias partes nesse contrato. Documentação apresenta todas as informações que eu registrei com ou sem arquivos anexados, muito importante. Acesso rápido para contratos com um pouco mais de tamanho, você ter pontos de atenção para os gestores poderem ir para frente, código RP e autorização para acesso. Vamos fechar um pouco essa janela e ir um pouco para frente com algumas informações adicionais. Por exemplo, esse ícone de documentação. Ele mostra os documentos ou registros clicados no sistema, entrados no sistema. Veja que você pode ter arquivos anexados ou só informações. Lembram dos registros não pessoais? Você pode anexar arquivos ou só informações e salvar nesse botão. Vamos voltar um pouquinho para aquela área e continuar vendo algumas funcionalidades. Agora nós vamos ver o workflow dentro daquele contrato, que são os eventos contratuais, ou seja, são avisos, alertas feitos por e-mail, programados por e-mail. Vejo que eu tenho vários tipos de alertas que podem ser programados, desde alertas em relação a documentações relacionadas àqueles contratos, como também reajustes, renovações. Todos eles permitem um controle do contrato e identificam inclusive se foi enviado um alerta ou uma escala para aquele contrato. Vejo que a data prevista e a data real também aparece, indicando inclusive o status, se foi cumprido ou ainda está aberto aquele evento.
com o número de dias, também dando se aquele evento é um evento que ainda tem tempo para ser cumprido ou não. Se eu for editar esse evento, vejam que interessante, e vai aparecer a data, o tipo de evento, a data do alerta, a mensagem que vai para o gestor sobre o alerta e se a pessoa não der nenhuma informação, a escala. Para quem vai a escala, a mensagem e a pessoa. Notas e arquivos podem ser também anexados nesse evento, fazendo um controle total de todas as atividades que estão relacionadas ao contrato. Isso permite a monitoração das atividades completas do contrato. No menu, eu posso acionar inclusive o workflow diretamente. Se eu acionar o workflow diretamente, eu posso fazer pesquisas do tipo, olha, o gestor de contratos, quais são as atividades que ele tem sob a responsabilidade dele? E como está isso? Se eu acionar pesquisar, eu vou verificar uma série de atividades, inclusive indicando seus status, né? Os contratos, as informações, se está cumprido ou não, o tempo em dias de que aquilo... Vejam, eu tenho 3 páginas. Se eu clicar em dias, ele vai fazer o quê? Uma classificação por ordem decrescente, do mais antigo para o mais recente, no sentido, então, do mais atrasado para o menos atrasado. Vejam que esses eventos também têm indicação de se tem uma escala ou um alerta enviado. Voltando lá em documentos e fazendo uma pesquisa sem nenhuma seleção, nós verificamos de novo aquela tela completa com todas aquelas páginas. Vamos voltar à nossa seleção de documentos de serviços de higiene e limpeza. Uma coisa muito interessante também que pode surgir para a gente para interesse dos clientes é o reporte ou o relatório. Se você colocar exportar, vai aparecer uma série de alternativas e nós vamos clicar em uma das alternativas para mostrar o quanto é rápido e simples você gerar relatórios sobre o resultado das pesquisas dos seus contratos. Ele gera uma página web onde aparecem as informações e inclusive permite que através de um clique somente você gere uma planilha com todas aquelas informações tabuladas, de sorte que você pode usar de uma forma rápida e simples as informações completas, uma parte delas ou todas elas. Então veja que todas as informações do resultado daquela pesquisa aparecem aí e você pode selecionar quais colunas você vai trabalhar ou vai avaliar para a performance ou para a composição dos elementos dos contratos que você tem lá e selecionou. Então, de uma forma rápida e simples, a integração com ferramentas do tipo Excel também dão muita produtividade. Vamos olhar um pouco também rastreabilidade. Rastreabilidade permite, por exemplo, como funcionalidade do sistema, que eu pesquise quem está entrando no sistema, quais os usuários, em que momento e que operações eles fizeram, né? Então, eu ponho datas e a hora que eu puser a data início, a data final e der a pesquisa, aparecem os usuários e as datas de entrada e saída. Quando não aparece a data, é que o cliente não saiu por esse item finalizar, mas de qualquer forma é possível fazer esse rastreamento. Uma outra funcionalidade interessante que é usada na parametrização, quando nós instalamos o sistema no cliente, são esses itens, essas tabelas, que são tabelas básicas que já vêm pré-preenchidas. Por exemplo, essa tabela de tipo de eventos. Eu dou pesquisar e olhem, vem todos os tipos de eventos já cadastrados, de tal sorte que o cliente pode, inclusive, mudar se assim ele achar necessário. Vamos voltar um pouco para a nossa tela de documentação e pesquisar. Então, realmente nós acabamos vendo algumas funcionalidades simples com a pesquisa e com todas as informações necessárias para que você possa catalogar os seus contratos e, inclusive, controlar as suas atividades de maneira rápida e eficiente para uma eficaz gestão de contratos. Se eu clicar em finalizar, eu vou encerrar a sessão do sistema e a apresentação do sistema da EasyDrive. Muito obrigado pela atenção.